Olá, juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo, Obreiros da Vida Eterna, e hoje teremos o capítulo 14. Meus queridos companheiros de missão pareciam menos interessados em seguir o caso Dimas durante a noite, inclusive Jerônimo, reservando-se para a continuidade do esforço no dia imediato, enquanto nos caberia transportá-lo até o abençoado abrigo de Fabiano. Não se verificava o mesmo quanto a mim. Desembaraçando-me dos laços físicos, noutro tempo, não conseguiria efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. O choque sensorial, no transe, para a minha personalidade, ainda desatenta ante as questões do espírito eterno. Impedira-me a análise minuciosa do assunto. Ou seja, ele não pôde perceber nada quando ele mesmo morreu, porque ele não tinha condições disso. Agora, porém, a oportunidade poderia ser fazer mais luz na minha alma, quando a posição dos recém-desencarnados antes da inumação do envoltório grosseiro. Expondo ao assistente o meu propósito de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que desejasse. A aquiescência de Jerônimo enchia-me de prazer, não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo. Pela primeira vez, um companheiro de trabalho com autoridade suficiente concordava com o meu desejo de humílimo operário. O consentimento, portanto, representava preciosa conquista. Constituía a liberdade instrutiva, com a responsabilidade da minha consciência e a confiança de meus superiores hierárquicos. Deixando a casa transitória em plena noite, vi-me em breve no ambiente doméstico, onde o amigo se desfizera dos elos da matéria mais espessa. Entrei. A casa enchia-se de amigos e simpatizantes encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviço de defesa. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado canto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço da genitora, ao pé de dois amigos que cuidadosos o assistiam. A nobre matrona reconheceu-me comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Um deles, Fabriciano, acolheu-me prestativo, interessando-se pelos meus informes atinentes ao desenlace. Relatei-lhe os trabalhos pormenorizadamente. Em seguida, o interlocutor passou a explicar-se. Sempre tive por Dimas sincera admiração pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos. Integro a comissão espiritual de serviço, que vem atendendo aos necessitados por intermédio dele, nos últimos 6 anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Surpreso com as referências, indaguei. Há, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médiuns em geral? Não me reporto à generalidade, redarguiu o interlocutor, porque a mediunidade é título de serviço, como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção de títulos, mas designam as obrigações de que lhes correspondem. Gostariam, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médiuns em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa, da observação. Desejariam o caminho bem planeado, exigindo a conveniência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais e, a primeira dificuldade, abandonam os compromissos assumidos. A aquisição da fortaleza moral
não prescindem das provas arriscadas e angustiosas. Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes suficientes, representativas de nosso plano. Não se sabe quando estão dispostos a servir. Se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação. Se contam com a vidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização. Nunca estão satisfeitos, né? A humanidade é desse jeito. Escutei as observações sensatas do novo amigo e, registrando-lhe a nobreza da alma, passei a considerações íntimas em torno da tarefa que nos levara até ali. Por que se formara expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência moral? Fabriciano demonstrava conhecimentos elevados e condição superior. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema acuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou: não obstante nossa amizade ao médium, não nos foi possível acompanhar-lhe o trânsito. Temos delegação de trabalho, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, que resolveram proporcionar-lhe repouso, o que não nos seria possível prodigalizar-lhe, caso viesse diretamente para a nossa companhia. A palestra conduzia-se a interessantes ângulos do problema da morte. Seduzido pelas considerações, interroguei sobre o que já sabia, mais ou menos, a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Perguntou André. Nem todas, respondeu Fabriciano. Confirmou o interlocutor e acentuou: todos os fenômenos do decesso, ou seja, da morte, contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Certo? Lembro mais uma vez que todas as frases escritas em amarelo são destaques, que nós vamos comentar mais adiante. Todavia, objetei curioso, tangendo a corna que mais me interessava no assunto. Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Depois de breve pausa, acrescentei para fazer-me mais claro. Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista, seria deixado à mercê das circunstâncias? Riu-se Fabriciano com franqueza e retrucou: isso poderia acontecer, temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidade de repouso. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Perceberam? A gente desejar a morte antes da hora? Isso leva a problemas. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço, organizada por amigos nossos, verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Tolas leviandades do marido
bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e, colocando-se a caminho da vida maior, pela cólera, pela intemperância mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis, dentre as admoestações salutares que lhe endereçavam. E tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e a irritação persistente, que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada com um simples surto gripal. Vocês estão vendo que absurdo isso? A gente precisa estar atento aos nossos desejos. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso, e muito menos auxílio especial. Olha só, os benfeitores da nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias, em condições impressionantes e tristes, não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores, e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte, em face das virtudes potenciais de que era portadora. O diretor da comissão de serviço, a que se filiara a imprevidente amiga, acolheu-a por espírito de compaixão, em plena luta, e ela se foi, de roldão, a trabalhar por aí ativamente em condições muito mais sérias e complicadas. Veja que impressionante! A elucidação atingira-me fundo. Informara-me sobre o que desejava. A lei divina, de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Fabriciano, estampando belo sorriso, aduziu: não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Logo após, contemplando o recém-desencarnado, como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse na hora do bem-estar dele, considerou acariciando-lhe a fronte. Nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido, pobrezinho. A sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida castigou-lhe a alma até o fim. Toda a vida plantou a fé, a serenidade, o otimismo, a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Por enquanto, permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Felizmente, aventou a genitora satisfeita, vem melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. Relanceou o olhar pelos ângulos da modesta residência e acrescentou: se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, ser-lhe-ia muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Lamentavelmente, porém, tornou Fabriciano, nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para a organização adequada a esta hora. Em vista disso, revidou a genitora conformada, insisto para que Dimas durma, embora o sono lhe poderia ser calmo e doce, esteja povoado de pesadelos. Diante da surpresa que me absorvia, o companheiro apressou-se a esclarecer-me.
As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado. Novamente o nosso pensamento afeta tudo à nossa volta. O pensamento das pessoas, da família, das lembranças que eles tinham, incomodava o pobre Dimas. Repetindo esse parágrafo. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Não somente as imagens. Por vezes, nossos amigos presentes, fecundos nas conversações sem proveito, exumem com tamanho calor as lembranças de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Olha só! As afirmações ouvidas incitavam-me à curiosidade. Fabriciano, entretanto, desejando prodigalizar minha experiência direta, aconselhou: espera alguns minutos na sala contígua, onde os despojos recebem a visitação. Obedeci. O velório apresentava o aspecto usual: flores perfumadas, semblantes sisudos e conversações discretas. Ao pé do cadáver, propriamente considerado, os amigos sustentavam reserva e surpecção. A poucos passos, todavia, davam-se asas ao anedotário vibrante em torno do amigo em trânsito para o outro mundo. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça e vivacidade. Acerquei-me da roda compacta em que se falava a respeito dele. Certo rapaz dirigiu-se ao cavalheiro muito idoso, perguntando: coronel, recebeu a conta? Por enquanto não, responde o velhote, interpelado, preparando o fumo de rolo para o cigarro à moda antiga. Mas não me preocupo pela demora. Dimas foi sempre bom camarada e os filhos não olvidarão o compromisso paterno. Questão de tempo. Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido e revelando suas boas disposições de historiador municipal, prosseguiu: Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. Em matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhantes a ele. É verdade que nunca me dei a estudos espiritistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Até aí tudo bem, embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar, por mais de 5 minutos, conversação digna e cristalina, numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. O comentarista modificou o diapasão da voz, olhou em direção ao cadáver e observou em tom confidencial: poucos homens foram de boca segura como esse. Conheci Dimas faz muitos anos e estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime que nunca se desvendou para os juízes da terra. Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes: nunca souberam? Os presentes mostraram silenciosa negativa. Vai para mais de 30 anos, continuou o narrador. Dimas residia ao lado de nobre família, que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade relativamente à orientação pública. Desse agrupamento doméstico, superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios dos mais elevada expressão para o bem-estar de todos, ou seja, do governo da cidade. Como não ignoram, há 3 decênios, há 30 anos, a vida no interior ainda conservava expressiva herança do Brasil imperial. A economia, centralizada, mantinha a casa grande, simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal como essa, nosso amigo levava a existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem.
O cavalheiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou-lhe brejeiramente certos pormenores, prosseguindo com maliciosa jocosidade, que o André não colocou esses detalhes aqui. Certa noite, pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesma, ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Terminado o estranho adeus e vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada, espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha, quando reparou que alguém lhe observava a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Era modestíssimo operário, que talvez estivesse ali por força de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou-o de um salto. Homem de complexão robusta e paixões violentas, aproximou-se do espectador inesperado e interpelou-o brutalmente, ao que o mísero respondeu humildemente: doutor, não estou espreitando, juro-lhe. Pois morrerá de qualquer modo, adiantou o atlético agressor, em voz sumida de cólera. Agarrou-o pelo paletó e acentuou de dentes cerrados: vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou o infeliz. Tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se précipite, rapidamente. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que, entretanto, nem chegou a gemer. Tendo-se aproximado do assassinado, quando outras pessoas, em roupas brancas, ocorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se o cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele, que tudo sabia, nada revelou. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados, extensivos à família. Portou-se como um cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. E o caso policial foi encerrado na suposição de latrocínio. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo que traria enormes dissidências domésticas e sociais. O narrador fixava os despojos e acentuava: boca segura, não conheci homem mais discreto. Certo ouvinte indagou o brejeiro: mas, coronel, como veio a saber das particularidades se Dimas não chegou a denunciar? O interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou: vantagem da boca, amizade com os sacerdotes, meu velho amigo, o padre F., que Deus o guarde, contou-me o fato, sumamente impressionado. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida, cuidadoso na exposição das faltas, não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência do mundo, não trouxe o caso ao público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendência distinta e seria crueldade rememorar acontecimento tão triste. O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou apagando o cigarro. Tudo passa. Morreu a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo, haverá lugar fora deste mundo para fazer-se a justiça. Neste momento, horrível figura, seguida de outras, não menos monstruosas, surgiu de inesperado. Acercando-se do leviano comentador, ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu e gritou:
Sou eu o assassino? Que quer de mim? Por que me chama? É juiz? Eu deveria ter marcado de amarelo isso aqui, para vocês verem que coisa, como a mente, o pensamento faz com que fatos que não deveriam ocorrer ocorram. Não havia necessidade de trazer esse espírito assassino no momento sofredor para o funeral do Dimas. Não é verdade? Sempre o pensamento. O narrador não enxergava o que eu via, mas seu corpo foi atingido por involuntário estremeção, que arrancou abafado riso dos presentes. Logo após, o homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas essa é o suporte do ataúde. Improvisado, teve a perfeita noção do velório. Abalou-se, precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Reconheceu-o, estampou um gesto de profunda surpresa, ajoelhou-se e gritou: Dimas, Dima, pois também tu vens para a verdade? Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta com o véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado. Onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão que necessito? Ajuda-me ainda. Tenha compaixão, deves saber o que ignoro. Socorre-me, socorre-me. Ao lado do infeliz, em rogativa, diversas entidades sofredoras permaneciam estáticas. Mas Fabriciano surgiu inesperadamente e ordenou aos invasores afastamento imediato. Limpa a câmara, o novo amigo dirigiu-se a mim, observando: Garanto que este grupo entrou nesta casa por invocação direta. Narrei impressionado o que vira. Ouviu-me calmamente e ponderou: A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa, Dimas. Não obstante, dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família, no santuário doméstico. Por isso, tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê de visitação de qualquer classe. A elucidação era significativa. Comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre o assunto atinente à desencarnação, perguntei: Nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Geme sob terrível pesadelo, nos braços maternos, explicou Fabriciano solícito, ao recordar o fato relatado. Deste alguns minutos, acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis através do cordão final. Ouvindo e vendo os quadros invocados? Insisti perguntando. Não chegou a ver nem a ouvir integralmente, em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se, torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza: Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Ainda não havia terminado de todo as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovedoramente. Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado, acompanhei-o. A genitora do médium fazia esforços para contê-lo, mas debalde. Pelo fio prateado, estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a companheira, porque Dimas se ergueu, cambaleante, apesar do carinho materno.
Estava lívido, semilouco. Avançou para a sala mortuária, rogando paz. Mas antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou-lhe energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço maternal, menos aflito. O amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam para a matéria densa. Outros amigos e afeiçoados do médium chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo, e como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo, após saudação inicial: espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Então, meus amigos, quando tivermos um familiar querido falecido, vamos preservar a calma no ambiente. Não é importante que a sala esteja cheia, ao contrário, quanto menos pessoas estiverem presentes, melhor, mais paz estaremos oferecendo. Conversas amenas, orações sinceras, uma música suave é mais útil que esse tipo de velório imenso, cheio de conversação. Muitos servem alimentos, fazendo dali uma festa, certo? Então, que nos sirva de lição. Que nos sirva de lição. E eu aproveito para recomendar aqui a leitura do livro Na Hora do Adeus, escrito por Luiz Sérgio. É um verdadeiro tratado que ensina a morrer e a fazermos os velórios dos nossos amados. Quantos pequenos detalhes são ensinados nesse livro. Vamos às observações do capítulo. Fabriciano relata o apoio dado a Dimas nesse momento e André pergunta se todos os médiuns têm essa ajuda. Fabriciano responde: não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médiuns em geral, mas apenas para aqueles que estiveram dispostos ao trabalho ativo. Merecimento é sempre o crivo. Certo? Não é porque a pessoa é médium, é pelo trabalho que desenvolveu. 2. André pergunta se todas as pessoas dignas têm o suporte no momento do desencarne. Ao que Fabriciano explica: todos os fenômenos de decesso, ou seja, todos os fenômenos de morte, de falecimento, contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Ou seja, não basta não fazer o mal, é preciso que se faça o bem para que se tenha merecimentos. Vamos lá, precisamos trabalhar para o bem, para merecer um mínimo. 3. Fabriciano relata outros exemplos de pessoas ativas no bem, mas que por motivos fúteis desejam deixar a vida, perdendo então as oportunidades de auxílio na hora necessária. No caso descrito, a jovem senhora não cometeu suicídio direto, mas tanto desejou deixar o corpo, pensamentos constantes levaram ao fato. E tanto pediu a morte, insistida por ela, entre mágoa e irritação persistente, que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada por simples surto de gripe. Tá vendo? Aprendemos aqui, mais uma vez, sobre a força realizadora de nossos pensamentos. Podemos adoecer e curar-nos apenas pelos nossos pensamentos. Mais cuidado, mais disciplina.
Por aí a gente entende a necessidade de ainda o corpo físico ter o impulso de manter a vida, como a gente viu no caso de Dimas. O corpo físico segurava-o no corpo físico, apesar de ele estar tão débil. 4. Diz a mãe de Dimas, se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, seria muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Então, meus amigos, o excesso de emoção, o egoísmo de manter a pessoa ali, as lamúrias excessivas prejudicam a pessoa que nós amamos tanto. Vamos ter mais disciplina. Eu sei que não é fácil, e mais uma vez eu digo, vamos nos preparar para essas oportunidades. O que eu relatei? Mais uma vez somos lembrados da necessidade do despreendimento, do egoísmo dos que amamos, para o bem deles. Nós que sabemos que a morte é apenas uma passagem para o plano etéreo, libertação do peso do corpo físico, precisamos nos esforçar para aceitar com serenidade esse momento, para o conforto de quem amamos. Nós não podemos mudar o fato, a pessoa morreu ou está prestes a morrer. O nosso desejo de segurá-la piora a situação, dificulta para ele. Mas nós não amamos. Por que a gente não facilita? Egoísmo. 5. Quanto ao comportamento dos que comparecem ao velório, imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado. Nossos amigos presentes, fecundos nas conversações sem proveito, exumem com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Vemos a responsabilidade que se deve ter nesses momentos. Nós vimos o caso narrado. Que tipo de espírito foi atraído para dentro da sala? Não é verdade? Então, a pessoa o parente que ama o seu falecido, deveria fazer ronda na sala do velório. Chamar a atenção ou reprimir certas conversas. Tirar a atenção de certos comentários. Mudar o rumo da prosa, como se diz, em favor daquele que amamos. André relata, aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser ponto de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Certo? Não é lugar de festa, não é lugar para ficar conversando, é lugar de recolhimento. Melhor seria se ninguém fosse, como diz que são mais felizes, aqueles indigentes que vão direto para o necrotério e ficam lá sozinhos. É mais tranquilo para esse que morre. Então vamos nós cuidar, se houvermos oportunidade desses momentos, que seja pacífico e tranquilo para nosso amado que está partindo. Um grande abraço a todos vocês. Espero no nosso próximo estudo em breve. Abraços.